estive quase a descobrir o meu limite físico. Houve um dia que eu ia correndo mal. Quase. E cruzei-me com o primeiro peregrino quase 800 km depois de ter saído. Porque ninguém faz uma parvoíce daquelas, ninguém vai andar no meio de Espanha com 43, 44 graus a fazer 1500 km a pé. E na realidade pode-se dizer que o caminho mudou a minha vida. Há pequenas aldeias no meio de Espanha que sobrevivem à conta do caminho. Não é difícil perceber que os caminhos para mim não têm qualquer tipo de convicção religiosa. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/Pedro on the Road. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco o Bruno. Eu conheci o Bruno por acaso não teria, tivemos um diferente, porque eu dizia que era no ano e dizias que era no outro, eu acho que tu é que tinhas razão. Provavelmente. Provavelmente. Mas já foi há tanto tempo que às tantas é difícil recuar tão para trás, não é? Sim, porque eu estava a dizer que foi em 2013, mas não foi. Ou foi? Eu fiz a minha viagem em 2011, eu lancei o livro em 2013 e acho que foi isso. Foi isso, 2013, provavelmente, sim. Yeah. Acho que no dia 6 de Abril, até, arrisco-me a dizer, acho que no dia 6 de Abril de 2013 eu fui lançar o meu livro, que por acaso não só está aqui, como até está aqui numa versão que já ninguém tem, que é uma versão com fotografias, a cores. Eu fui lançar este livro, está muito bem estimadinho, quer dizer que não foi lido, não, estou a brincar. Eu fui lançar este livro a Lisboa e acabei por lançar aqui no espaço do Bruno, que era a Cineteca no Parque das Nações. E desde então fomos mantendo contacto, às vezes mais esparso, às vezes mais presente. E aqui estamos passado 10 anos quase. Praticamente 10 anos. Yeah. E o Bruno já fez quantos caminhos? Perto de uma dezena. O Bruno já fez 10 caminhos de Santiago. Efetivamente não faz sentido eu não ter tido ninguém até agora sobre o caminho de Santiago, porque é uma experiência que toda a gente conhece alguém que já fez e dessas pessoas que já fizeram, toda a gente curte, acho eu. Portanto, vamos falar dos vários tipos de caminho. Ele já fez, não só fez 10, como muitos desses foram diferentes uns dos outros. E vamos explorar esta diferente forma de viajar. Fiquem por aí, vão curtir. Olá Bruno. Olá, viva. Um gosto de ter-te aqui. O gosto é todo meu, obrigado. Eu sou visualizador assíduo da Metamorfose Ambulante e é giríssimo estar do lado de cá agora. Boa, fixe. E já agora, pronto, eu e o Bruno somos amigos, é um bocado diferente, mas os convites da Metamorfose estendem-se a qualquer pessoa que veja e que sinta que possa ter algo para contar e que possa ser interessante. Tu, quando é que foi o teu primeiro caminho e o que é que te levou a fazê-lo? Não sei se és uma pessoa religiosa ou não, por acaso, acho que não falamos disso. Não, ponto prévio, sou ateu, confesso, eu não acredito na existência de Deus, portanto, não é difícil perceber que os caminhos para mim não têm qualquer tipo de convicção religiosa. Ok. O primeiro foi em 2013, já praticamente há 10 anos, fiz o caminho francês, comecei em Saint-Jean-Pierre-de-Port, em França, e basicamente o que eu fiz foi que atravessei a Espanha toda, a pé, até Santiago de Compostela. Na altura tinha muita curiosidade para fazer, primeiro para saber como era, nunca tinha feito nada que se parecesse que era remotamente a fazer uma caminhada com 800 km de extensão, começa por aí. Nunca tinha ido a Fátima, por exemplo? Fui a Fátima pela primeira vez em 2013 também. Okay. E basicamente a história começa assim, nós estávamos todos, um grupo de amigos, e houve um que disse, eu gostava de ir a Fátima a pé este ano. E calou-se. E depois olhámos uns para os outros. Para o universo. Olhámos uns para os outros e disse assim, está bem, eu vou contigo. E eu, está bem, eu vou com vocês também. Ok, pronto. E então ressurgiu um grupo, fomos a Fátima. Até hoje ninguém sabe muito bem porque é que fomos a Fátima, se ele queria pagar uma promessa, se o que é que era. Portanto, ele não disse, nós também não perguntámos. E então arrancámos daqui e a ida à Fátima acabou por ser um teste. De Lisboa a Fátima são 145 km, aproximadamente, e deu para perceber o que era caminhar 145 km, que eu não fazia a mínima ideia. Correu bem, e 2 meses mais tarde fiz o caminho, fiz 800 km a pé, portanto o Fátima foi um bom ensaio. Ok. São coisas completamente distintas, portanto, em primeiro lugar, estamos a falar numa distância muito mais curta. Em segundo lugar, eu gosto de fazer os caminhos sozinho, e já te digo porquê. Fátima, vamos em conjunto e é
pouco como uma celebração da amizade, ou seja, juntamos todos, vamos a pé até Fátima, bebemos uns copos pelo caminho, é engraçado. O primeiro caminho que eu fiz em 2013, fiz porque precisava de o fazer, ou seja, não estava num sítio muito bom da minha vida e precisava de me afastar um bocado daquilo que era o meu dia-a-dia. Demorei um mês mais ou menos a fazer o caminho, telemóvel desligado, completamente off, pedi um mês de licença sem vencimento e fui pôr a minha cabeça em ordem. Okay. E na realidade pode-se dizer que o caminho mudou a minha vida, porque pela primeira vez na minha vida, ou pelo menos naquela fase da minha vida, eu tive tempo para pensar, para estar longe de tudo e todos, sem ter que responder a e-mails, sem ter que falar com clientes, e ao fim de uma semana em que fiquei com a cabeça completamente vazia, comecei a pensar que rumo é que eu queria dar à minha vida e cheguei à conclusão que precisava de viajar mais, queria fazer coisas diferentes, ver coisas diferentes. Na altura não viajavas assim tanto quanto viajas agora? Viajava uma vez por ano. O Bruno também viaja bastante, não faz só o caminho? Viajava uma vez por ano, mas trabalhava por conta de outra e então estava limitado a 22 dias úteis, enquanto que agora trabalho por conta própria, viajo muito mais do que isso. E cheguei à conclusão que não precisava ter uma casa muito boa para viver, porque eu tinha uma casa boa, mas ia lá dormir, ia tomar banho só basicamente, porque estava sempre fora de casa. E então fiz-me ao caminho a primeira vez porque precisava de me afastar mesmo da realidade em que estava. Os outros caminhos todos fiz porque gosto de o fazer e porque ficou o bichinho cá dentro, não é? E aquilo é um bocado viciante. Mas o que é que tu achas que há no caminho que faz com que uma pessoa possa, neste caso tu, não é? Acredito que pode haver pessoas que o fazem e acabam por não tirar nenhuma resolução e se calhar vale a pena na mesma, mesmo sem essa resolução. Mas o que é que achas que há na... Eu já encontrei todo o tipo de gente no caminho. Já encontrei pessoas altamente religiosas, pessoas com crises de fé, encontrei pessoas religiosas a pagar promessas, encontrei pessoas que estavam em sítios muito maus na vida deles também e que fizeram como eu, foram para o caminho para poder esparecer um pouco e para tentar ganhar um pouco de perspectiva acerca da vida deles. Pessoas que gostam de caminhar, pessoas que gostam de exercício físico, pessoas que gostam do desafio de fazer uma caminhada grande e depois também tem toda a parte cultural que está em toda a parte no caminho, ou seja, o caminho é a rota, é itinerário cultural europeu, porque tem nunca tinha ouvido esse termo, existe um conjunto de itinerários culturais europeus. Está marcado. Uma espécie de Unesco de caminhos. Os caminhos são reconhecidos pela Unesco, em França e em Espanha. Em Portugal está na lista para tentativas para entrar. Existem depois vários sítios, Santiago de Compostela, Catedral de Burgos, por exemplo, a Atapuerca, que fica também Atapuerca, que fica no caminho francês, que é um sítio onde foi encontrado o esqueleto mais antigo na Europa, por exemplo. Existem vários pontos que são património da Unesco. De que ano, sabes, mais ou menos? Não sei dizer, só... Homo sapiens, Neandertal? Não sei, mas não para trás. É o esqueleto mais antigo na Europa. Hominídeo. Esqueleto hominídeo, imagino. Sim. É itinerário cultural europeu. A Unesco reconhece-o como uma importante rota de peregrinação e porque era uma importante fonte de conhecimento, ou seja, antigamente na Idade Média não havia redes sociais, não havia imprensa escrita, não havia rádio, televisão, nada disso. O conhecimento passava-se muito por conversas que os peregrinos tinham entre eles. Vinham os fulanos do Norte da Europa, vinham os fulanos do Sul, encontravam-se no caminho. No Norte passa-se isto, no Sul passa-se aquilo, descobrimos agora aquilo, inventámos agora aquilo outro. E era um bom meio para propagar a informação. Daí, de facto, ser reconhecido como de interesse para toda a humanidade. E, como eu te disse, encontrei gente de todo o lado, de todo o planeta, de todos os continentes, todos eles com convicções diferentes. Eu nem vou cortar isto, porque isto é bom demais. Toque, é de um faz de Guerra das Estrelas. Se fosse outro toque eu ia gostar, mas acho que não vou gostar deste toque. Era da Guerra das Estrelas, já? Era. É a Marcha Imperial. Então o caminho acaba por ter diferentes importâncias para as diferentes pessoas, consoante também o tipo de pessoa que é e da necessidade que a pessoa tem. Por exemplo, como eu te disse, eu no primeiro caminho fui porque precisava de ir, porque precisava de me ausentar, e tenho voltado sempre ao caminho, e já voltei várias vezes, porque ficou o prazer de fazer as caminhadas, ficou o prazer de contactar com pessoas diferentes, e gosto muito, aquilo que mais prazer me dá é a simplicidade do caminho, a simplicidade de vida, ou seja, eu quando estou a caminhar, e porque não tenho que cumprir horários, porque não tenho
promessas para pagar, não tenho nada, portanto estou perfeitamente livre, estou descomprometido, posso fazer aquilo que me apetecer. Eu levanto de manhã, começo a caminhar, se estou cansado paro, se tenho fome como, se tenho sede bebo, e basicamente os dias que eu estou no caminho são passados assim. E muitas das vezes eu acabo por entrar numa espécie de estado de ignorância auto-infligida, ou seja, telemóvel desligado, não sei do que é que se passa no mundo. Mas tu desligas sempre o telemóvel, não foi só a primeira vez? Às vezes desligo, às vezes não desligo, depende. Mas muitas vezes faço questão de estar sozinho e de não... Isso é muito interessante, porque nós, como eu te disse há um bocado em off, eu estava a pensar fazer o caminho e agora se calhar lá a Venezuela, não sei muito bem. Mas nós parece que sentimos uma necessidade constante de partilhar aquilo que estamos a fazer, não é? Uns mais que outros, obviamente, e claro. E entre nós os dois, eu partilho mais do que tu, e há quem partilhe muito mais do que eu, e há quem partilhe menos do que tu, e tudo mais. E a ideia de uma pessoa realmente, a ideia disso, seja, mesmo literalmente, a ideia de uma pessoa desligar o telemóvel, por exemplo, realmente é interessante. E a ideia de eu pensar nisso, parece que sinto ao mesmo tempo que se calhar ia estar a perder, sendo completamente franco e assumindo aqui qualquer egocentrismo e coisas assim, parece que sinto que se calhar ia estar aqui a perder a oportunidade de partilhar as minhas coisas, não sei quanto. Mas se calhar realmente há algo que uma pessoa pode ganhar com não ter essa... Porque estás a dizer que estás livre e comes quando queres e tudo mais, mas isso também é uma cena que nos prende um bocado, essa necessidade de estar a partilhar aquilo que estamos a fazer, caso seja uma espécie de necessidade consciente ou inconsciente. Lá está, voltamos àquela questão, isso depois depende das pessoas e depende do motivo porque elas estão no caminho. Por exemplo, eu gosto do caminho pela simplicidade de processos e pelo facto de eu me sentir completamente livre. E eu, para me sentir completamente livre, dá-me gozo, quando estou a fazer o caminho, estar às vezes incontactável e focar a minha atenção no caminho, naquilo que me rodeia, paro, vou visitar as coisas, meto conversa com as pessoas e depois, de vez em quando estou no albergue à noite, ligo o telemóvel e digo às pessoas onde é que eu ando e não sei o quê. Às vezes posso partilhar algumas mensagens ou algumas fotografias, mas não faço questão, eu não estou ali para partilhar. Partilho às vezes depois, quando chego, geralmente há sempre uns posts no Instagram, uma coisa qualquer, com fotografias que fui tirando durante o caminho, mas enquanto lá estou, por norma, não faço questão de partilhar enquanto lá estou. Por isso, e isso dá-me esta liberdade de fazer aquilo que eu quero, quando quero, da maneira como eu quero, de ter uma liberdade total e estar completamente livre de qualquer tipo de coisas que me amarrem à realidade que eu tenho aqui. Portanto, eu quando saio para o caminho, saio da vida que eu tenho, saio deste planeta quase, e vou fazer o caminho, entrego-me totalmente ao caminho. Esse convite à reflexão que o caminho pode ter, apesar de eu nunca o ter feito, eu consigo perceber, porque, como sabes, obviamente, eu fiz uma viagem em África, de bicicleta, e eu pedalei 1000 horas ou 800 horas, não me lembro bem, 800 horas, e nessas 800 horas eu ouvi música, se calhar 4 horas dessas 800 horas todas. E hoje em dia eu sou um grande fã de podcasts e livros audiolivros, comecei a ouvir há um ano e foi das melhores coisas que eu descobri. Mas eu acho que se fizesse agora, que provavelmente não vou fazer, mas farei um dia, acho que se calhar não ia ouvir música nem ouvir podcast. Parece-me esquisito, porque se calhar sinto que quereria olhar mais ao mesmo tempo para dentro do que olhar para o que outras pessoas têm a dizer acerca de uma coisa qualquer através de um formato como podcast ou assim. O último caminho que eu fiz foi o francês, outra vez, pela segunda vez, foi o primeiro e foi o último caminho que eu fiz. Numa caminhada de 800 km, que durou 24 dias e meio. Mais eu vi que era 36 etapas, não fizeste mais que uma etapa no... Sim, eu ando aquilo que me apetece. Ou seja, basicamente eu quando começo a caminhar de manhã, não faço a mínima ideia onde é que vou ficar. Eu posso fazer uma etapa de 25 ou posso fazer uma etapa de 50 km, por exemplo. O máximo que fizeste é 50? 54. Fiz 2 de 52, uma de 54, mas... Porque fui andando e apeteceu-me. Se não apetecer, faço etapas mais pequenas. Portanto, mas de São João Pierre Porto até Santiago de Compostela são 800 km. E durante 20 e qualquer coisa dias, 800 km, tu acabas por ter tempo para tudo. Se te apetecer estar mais introspectivo, estás. Se te apetecer estar a ouvir música, estás. É verdade. Também não tem que ser tudo ou nada. Exato. Portanto, acaba por ser
fazeres um bocado aquilo que te apetece na altura e tirares o máximo prazer do caminho. Portanto, eu levo sempre os fones e volta e meia vou ouvir alguma música. Descobri que ajuda nas etapas que são mais difíceis, se calhar meter assim uma rocalhada e o som acelerado às vezes ajuda a andar um bocadito. Levo os meus livros sempre dentro da mochila e eu ainda sou tradicional, gosto dos livros de papel. Não livro digital? Não, livros de papel, ainda gosto mais livros de papel. Portanto, eu levo sempre 3, 4 livros porque ao final do dia gosto de estar no albergue. 3, 4 livros? Depois, mas já experimentaste ler um livro digital? Ainda não é mau? Não, ainda não, mas ofereço resistência a isso, confesso. Eu gosto, aliás, o meu mundo passa muito pelos livros de papel ainda. Eu percebo-te e imagina, eu às vezes leio um livro digital e depois compro um livro físico para emprestar a alguém ou assim, mas para caminhar com livros é... Qual é o máximo de quantos quilos é que costumas levar? Mais ou menos 9 quilos na minha mochila. Com 3 livros? Com os livros. Okay. E depois, à medida que vou lendo os livros, vou deixando os livros nos albergues e vou livrando de peso. E se por acaso chegar ao final e não ter livros, trago um livro de um albergue, que eles têm quase sempre bibliotecazinhas pequenas, onde as pessoas fazem trocas de livros nos albergues. Ok. É muito fixe. Então, o teu primeiro caminho foi o caminho francês, que é o tradicional. O caminho, sim, aquele que é o mais conhecido, aquele que tem mais gente. Sim. Porquê começa em Saint-Jean? Pode ser o começo oficial ou não oficial, não sei, depende, porque os caminhos vêm da Europa toda e depois entroncam no caminho francês, praticamente todos. E está mais ou menos estabelecido que o caminho francês começa em Saint-Jean-Pied-de-Port. Agora, claro que vale aquilo que vale, são 800 km, se tu não tiveres tempo para fazer tudo, vais ter que o começar um bocadinho mais perto, se tiveres mais tempo podes começar o mais longe. Mas das 2 vezes que eu fiz, comecei em Saint-Jean-Pied-de-Port, o caminho francês. Ao longo do caminho vais ficando em albergues, não é? Sim, existem 2 tipos de albergues, há os albergues municipais e há os albergues privados depois, e os pequenos hotéis, etc. E quase todos os locais têm preços especiais para peregrinos, mesmo que vais para um hotel ou para um albergue privado, geralmente os peregrinos têm preços especiais. Os albergues municipais são exclusivos para peregrinos, portanto se não tiveres a fazer peregrinação não podes lá ficar. Tens que comprar ao princípio um documento que vai sendo carimbado. Tens aí? Tenho. Podes mostrar? Posso. No início tens de comprar uma espécie desses passaportezinhos. É a credencial do peregrino. Aqui em Lisboa, por exemplo, podes comprar na sede de Lisboa, no Porto podes comprar na sede do Porto, ou então podes mandar vir através do correio. E no fundo, esta credencial conta a história toda do caminho, porque cada vez que eu durmo no albergue, levo um carimbo, e é esse documento que faz depois fé quando chegares a Santiago de Compostela. Para ser considerado peregrinação, tens que fazer no mínimo 100 km a pé ou 200 de bicicleta ou a cavalo. Ok. E então, quando chegas, depois podes pedir este outro documento que tens na mão, que é a chamada Compostela, que é um documento que vem em latim e que atesta que tu fizeste o caminho de Santiago. Eu, por cada caminho diferente, tenho uma Compostela diferente. Agora que já comecei a repetir caminhos, já não vou lá pedir a Compostela, já tenho desse caminho, mas guardo as credenciais porque para mim essas são as mais importantes, porque no fundo é aí que está a história toda do caminho. É como quem guarda um passaporte, não é? Porque é quase literalmente um passaporte. Exatamente. Portanto, aí está todo o percurso que eu fiz, desde o primeiro dia até ao último. É bonito, não? Acho que ele tem cores diferentes e tal. E então, com isto, tu consegues nos albergues municipais que eles... Sim, essas credenciais são as que te dão acesso aos albergues municipais. Se não tiveres essa credencial, não podes dormir no albergue municipal. Quanto é que custa um albergue municipal, mais ou menos? Eu vi que era bastante barato. A última vez que eu fiz, andava a rondar os 6 euros. E os albergues privados andavam ali entre os 10 e os 12 para peregrinos. É fácil encontrar lugar? Sim. Uns mais fáceis do que outros. Por exemplo, no caminho francês tens muitos albergues. Em cada etapa podes ter, às vezes, 20 albergues diferentes. Isto, estamos a falar só dos albergues municipais. Depois ainda tens albergues privados. E depois ainda tens pequenos hotéis, pequenas pousadas, que também podem servir de plano B. Mas, por exemplo, no caminho que eu fiz desde Valência... Desde Valência? Sim. Foi mais longo? Foi mais longo. O caminho de Levante... Quantos quilómetros? 1500 e uns trocos. Quase 10 meses, imagino. Ainda por cima, estúpido, fiz esse caminho em agosto e apanhei, quando cheguei a Toledo, um mundo de calor, andei a caminhar com 40 e tal graus de temperatura e estive quase a descobrir o meu limite físico. Houve um dia que vim correndo mal. Quase!
Mas os flancos têm um bom serviço. A Guarda Civil anda de jeep no meio dos campos à nossa procura e a dizer, olha, tens aqui o meu telefone, se tiveres alguma dificuldade, telefona, sabemos onde é que tu andas, vimos cá buscar. Pá, impecáveis. E já ouvi dizer que há certos sítios em que a Guarda Civil patrulha os caminhos com drones para terem a certeza nos dias de verão de mais calor que não fica ninguém para trás. Mas há muita gente a fazer o caminho? Imagina que haja uma altura do ano. O caminho do Levante em agosto, não. Só alguns mais aventureiros. Para teres uma ideia, eu saí a pé de Valência e cruzei-me com o primeiro peregrino quase 800 km depois de ter saído. Sério? Uau! Porque ninguém faz uma previsão daquelas, ninguém vai andar no meio de Espanha com 43, 44 graus a fazer 1500 km a pé. E porquê que foste nessa altura? Era a altura que tinha disponível? Porque era a altura que eu tinha disponível. Eu pensei, se não for agora tenho que ir para o ano. Ainda não me apetecia ir para o ano, apetecia mesmo ir naquele ano. E então foi. Mas aí depois tu tens albergues só às vezes de 20 em 20 km, depois o outro se calhar é só passado 50, portanto às vezes tem que fazer uma etapa muito pequena, uma etapa muito grande e é mais difícil de gerir. O caminho francês é uma maravilha, porque tens albergues de 5 em 5 km, 10 em 10 km. Achas que há toda uma indústria Sim. à volta daquilo? Sim. De uma forma que é fixe, ou achas que às vezes pode estar um bocado subexplorado? Em 2013 eu acho que as coisas ainda eram um bocadinho mais fixes, agora já começa a haver um pedacinho de... Eu não quero ser má língua, até porque eu acredito piamente que existe lugar para toda a gente no Caminho de Santiago. Mas depois começou a crescer toda uma indústria à volta do caminho, desde restaurantes, desde sítios para tu poderes dormir, transportes das mochilas, transportes de malas. Agora já como? começa... Estás num albergue e dizes, olha, quero que me levem a... Sim, eu vou dormir no próximo albergue não sei das quantas e vai lá alguém com uma carrinha vai buscar a mochila. E quanto é que fica, mais ou menos? Não faço ideia, que eu não usei esse serviço. Nunca usaste? Não. Achas que é batata? Com todo o respeito pelos viajantes que o fazem, já sabemos não, depende porque é assim, eu acho que se uma pessoa tiver, se forem pessoas de idade, pessoas que têm problemas nas costas, pessoas que estejam mais cansadas, por que não? Mas quando eu vejo pessoas a chegar ao caminho de trolley de rodas, portanto essas pessoas não estão a pensar em levar o trolley em nenhuma das etapas, não é? E depois, o facilitismo aparece sempre em qualquer sítio, não é que eu tenha nada contra o facilitismo, é assim, eu acho que mesmo que a pessoa vá e não se esforce tanto como eu, ou não ande de etapas tão longas como eu, ou seja o que for, é melhor do que ficar sentado em casa, no sofá a ver televisão. Portanto, tem o lugar deles, tem o lugar que têm no caminho, não tem problema nenhum. Mas aquilo que eu vejo depois é um bocado do exagero, porque na subida de Ocebreiro, quando se entra na Galiza, havia um fulano com 2 burros que prestava esse serviço em 2013, que levava as mochilas até lá acima, porque tens que subir a montanha ainda e custa um bocadinho. E agora já tens não sei quantas empresas de transportes de mochilas, inclusive os Correios de Espanha, que andam sempre com... Os Correios? Os Correios de Espanha. Uau! Sim, que têm carrinhas que andam sempre de um lado para o outro a transportar mochilas. e começas a ver visitas guiadas, portanto, as pessoas fazem o caminho com um guia. Ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é muito interessante. Sim, vês pessoas a fazer de bicicleta, e acho muito bem, porque às vezes não têm 30 dias para andar a fazer um caminho, mas depois começa a ver pessoas a fazer bicicleta elétrica, e então eles nem pedalam, e vão nas subidas nem pedalam. A sério? Mas acontece muito? Sim, às vezes, volta e meia. Tudo bem. E às vezes eu pergunto-me assim, se calhar o lugar desta pessoa não é neste caminho, se calhar é noutro caminho qualquer a fazer outra coisa. Mas tudo bem. E assim, a cena deles, mas querem lá ir, querem ver, querem conhecer, acho que sim. Acho que sim. E são todos bem-vindos. Independentemente dos facilitismos, independentemente depois de todo o negócio que está montado, e estamos a falar de um negócio de milhões, é assim, há pequenas aldeias no meio de Espanha que sobrevivem à conta do caminho, porque não se passa rigorosamente nada. E então, se não são as pessoas irem lá comer, beber uma bebida fresca, um café, ficar numa pousadazita, comprar umas lembrançazitas, que não se passa nada nessas aldeias. Portanto, vivem muito à conta do Caminho de Santiago. Tu, apesar dessa liberdade que dizes que caminhas quando queres e tudo mais, tens um dia típico, mais ou menos? Como é que é um dia típico no teu caminho? Depende. Eu quando começo, porque eu não faço preparação nenhuma física para ir para o caminho. E eu, quando começo, ando a fazer etapas entre os 30 e os 35 km, também para o meu corpo se habituar um bocadinho. É um bom número para começar, 30 a 35? Para mim é. Está dentro daquilo que é a minha zona de conforto. A maior parte das pessoas que eu conheço segue umas etapas que estão mais ou menos pensadas para rondar os 25 km. Eu muitas das vezes faço isso da parte da manhã. E depois aborrecia-me se ficar separado o resto da tarde sem caminhar.
E depois, ao fim de uma semana, quando o corpo começa já a ganhar alguma habituação ao esforço, as etapas passam para 40, 42, por aí. Como eu disse há pouco, já fiz mais que uma etapa de 50 km, mas fiz porque me apeteceu fazer, porque fui caminhando e quando dei conta, olha, já passaram 50 km. Mas eu pessoalmente, tendencialmente, gosto de fazer etapas longas. E caminhas todos os dias? Caminho todos os dias, nunca precisei de parar. Até agora caminhaste sempre todos os dias? Sim, nunca fiz pausas. Houve um caminho do Norte, que estava muito cansado e houve um dia que fiz 20 km só. Só? Só. Para quem faz etapas de 40, cheguei à hora do almoço, parei e depois fiquei a curtir só lá. E o pessoal que tu encontras pessoas um bocado de todo tipo, mas são mais cristãos ou é mesmo assim super diverso? Aquilo que a minha experiência me diz é que a larga maioria das pessoas não acredita na existência de Deus. Depois tu tens muita gente espiritual, e atenção, não confundir espiritualidade com religião. Sim, correto. Há muita gente que não acredita em Deus, mas que é espiritual. Eu considero-me uma dessas pessoas e tu provavelmente... Pessoas que vão lá e que sentem umas energias e tal, não sei, que é uma coisa que eu nunca percebi muito bem, porque eu também, além de eu não sou muito espiritual, confesso-te. Mas aquilo que eu acho é que há... Mas qual é a tua definição de espiritualidade? Porque, imagina, eu também sou um ateu, confesso, nas tuas palavras, mas considero-me uma pessoa muito espiritual, porque, de acordo com a definição de espiritualidade, uma pessoa espiritual é alguém que busca uma certa espécie de ligação com algo superior a si mesmo. E no meu caso, aquilo que eu busco e que eventualmente acabo por encontrar é uma ligação com algo superior a mim mesmo, que é a humanidade. Não vejo a humanidade como algo eterno ou metafísico, mas e questiono também muitas vezes o porquê é que eu estou aqui. Ainda hoje por acaso estava a pentear-me e olhei para o espelho e de repente apercebi-me que estava ali. Então acho que uma pessoa que busca essa ligação com algo superior e que também questiona o porquê de estar aqui e o sentido das coisas, acho que acaba por ser espiritual, apesar de não ser religioso. Sim. Não sei se te enquadras nessa definição ou não. Não, eu devo-te confessar que eu nunca investi tempo, porque nunca calhou, suponho. Nunca investi muito tempo a pensar o porquê é que estou aqui ou à procura de encontrar algo que seja superior a mim, apesar de, quando tu defines a humanidade como algo superior a ti, tu no caminho, o contacto que tu tens com tanta gente tão diferente, que estão ali por tantos motivos, e depois cada um é como cada qual, tu acabas por crescer e acabas por ver realidades diferentes, e é muito engraçado às vezes certas discussões que se têm no caminho por causa disto ou daquilo, Okay. E depois chegas à conclusão que toda a gente está a falar do mesmo, só que com pontos de vista diferentes, enquanto que uns estão lá por motivos religiosos, outros por espirituais, outros nem por isso, mas toda a gente acaba por se sentir bem e toda a gente acaba por ter um denominador comum, que é o estar bem no caminho, sentir-se bem, o gostar de partilhar a experiência com as pessoas que lá estão. E eu, apesar de eu fazer o meu caminho sozinho, eu nunca estou só, porque é impossível tu estás no caminho só, porque se tu estiveres sentado com o ar cansado, há sempre alguém que para perguntar se está tudo bem, e há sempre alguém que está pronto para te ajudar, e suponho que isso possa enquadrar dentro daquela definição da espiritualidade, de tu te entregares a algo superior, a algo maior, no fundo, a humanidade, aquele conjunto de pessoas que está ali para o mesmo, que é para ir de um ponto A a um ponto B, independentemente das suas convicções, e que partilham algo que só quem faz o caminho realmente é que sabe. E é muito engraçado, principalmente quando tu chegas e sabes o quanto tu passaste para chegar lá, porque obviamente fazeres 800 km a pé, independentemente de estares razoavelmente em forma, deixa alguma moça. Dores musculares, dores de articulações, os meus pés ficam sempre cheios de bolhas, que eu tenho tendência para fazer. É inevitável. É inevitável para mim. E é muito engraçado tu chegares lá e depois vês a cara das outras pessoas e tu percebes que eles passaram o mesmo que tu passaste e que estão contentes por terem chegado àquela meta e terem conseguido cumprir aquele objetivo. É muito engraçado. Portanto, se formos a ver as coisas dessa maneira, suponho que sim, que existe alguma espiritualidade, apesar de eu não ser muito dado a isso e nunca ter investido tempo realmente a pensar nisso, confesso. Sim, também cada um é como é. Exatamente. Portanto, eu vou para o caminho. Acho que às vezes até penso mais. Principalmente porque eu gosto da simplicidade do caminho, como eu te disse. De andar o que me apetecer, parar quando me apetecer e depois falar com as pessoas e beber uns copos e provar umas tapas e depois ver uns monumentos e às vezes parar no meio da natureza e ficar ali a descansar um bocadinho e ouvir os sons da natureza. Esse é o meu caminho. Portanto, okay. O meu caminho não é um caminho pensado com
com um determinado objetivo, mas suponho que sim, que exista sempre um pouco de espiritualidade, não é? Isso depois vai depender um pouco da definição e vai depender um pouco daquilo que as pessoas tenham para dar ou para receber, ou que estejam disponíveis para receber às vezes, não é? Ok. E eu posso dizer que eu já recebi muitas lições no caminho, muitas lições boas, tive montes de exemplos de pessoas com atitudes extraordinárias comigo, sem eu ter pedido nada. Tens assim alguma que te possa lembrar? Várias. No caminho que eu fiz, os caminhos do Sul, que atravessa as zonas como a Extremadura e a Andaluzia, que são zonas mais quentes, já tive pessoas a pararem o carro, a saírem para me dar uma Coca-Cola fresca, pessoas que me dão fruta, que me dão água. No caminho da Vida de La Plata havia um peregrino de bicicleta que parou e disse assim: vais ficar naquele albergue próximo? Vou. Então toma, minha água, que eu vou de bicicleta, eu chego lá primeiro. Obrigado, não é preciso, eu tenho a minha dentro da mochila. N de exemplos de pessoas altruístas que mesmo que tu não peças ajuda, te perguntam se estás bem, que tomam a iniciativa de te querer ajudar, de fazer um miminho. Fé na humanidade restaurada. Porque sim, parece que há bons exemplos. Há uma espécie de empatia, se calhar, que se gera quando sabemos que outra pessoa está a fazer algo difícil. Eu em África sentia um bocado isso e sentia que a polícia, até, como tu saberás, a África tem muito má reputação em termos de polícia e corrupção e assim. Mas eu acho que por eu estar a fazer algo difícil, que era atravessar a África de bicicleta, o pessoal a polícia nem me chateava assim tanto. E não só das pessoas que estão no caminho contigo, que sabem o que é que estás a passar, obviamente, estás a fazer o mesmo que eles estão a fazer, mas de todas as pessoas que moram no trajeto do caminho e que estão habituadas a lidar com peregrinos e sabem o quanto custa, e já haviam um monte de exemplos. Tive pessoas que pararam o carro e disseram assim: onde é que tu vais? Eu vou para o sítio e tal. Então anda que eu dou-te boleia este bocadinho. Eu disse: não, obrigado, eu vou a pé. Mas está muito calor para andares com essa mochila às costas. Não, obrigado, está tudo bem. E eu acho isso genial. Claro. E isso é um dos muitos, e foram dezenas de bons exemplos que eu tive no caminho, de pessoas que estão disponíveis para ajudar os outros e que, e no fundo, faz um pouco parte da magia do caminho. Não é? Tu dizes que vais encontrando pessoas e é um bocado impossível estar sozinho, mas há um bocado disseste que fazes sempre o caminho sozinho e que já explicavas porquê. Porquê é que fazes? Eu gosto de fazer... Fizeste sempre sozinho? Fiz sempre sozinho. Tirando o caminho português que fiz do Porto até Santiago de Compostela, eu tinha feito o caminho do Levante, 1540 km. O tal de Valência? Sim. E depois, quando cheguei, passado uma semana, fui para o Porto e levei 2 amigos meus que queriam fazer, podias vir connosco, porque tens mais experiência, nós nunca fizemos, então, está bem, já fiz 1540, faço mais bem. Não tem por aí. Deve ser a única pessoa que fez 2 caminhos num espaço de um mês. Não, o caminho maior que eu fiz foi o caminho do Norte. Comecei em Irún, na fronteira de Espanha com França, até Santiago de Compostela, e depois ainda fui até Mochi e Finisterra no final. E o caminho português... Finisterra é na costa? Na costa. O primeiro caminho português que eu fiz de Lisboa até Santiago, assim que cheguei a Santiago, apanhei o autocarro, fui até Oviedo e depois fiz o caminho primitivo. Ok. Havendo tempo e se as pernas estiverem... Mas porquê é que gostas de ir sozinho? Eu gosto de ir sozinho porque eu acho que tendencialmente, isto não é uma ciência exata, mas tendencialmente se tu fores com outras pessoas acabas por prestar demasiada atenção à pessoa que está contigo, o que é normal. Eu quando estou sozinho, eu acho que tenho muito mais facilidade em falar com as outras pessoas e as outras pessoas têm muito mais facilidade em vir ter comigo para falar comigo. Porque se não estiveres na conversa com ninguém, estás ali sozinho, as pessoas vêm e falam. E eu acho que se consegue aproveitar muito mais a questão do relacionamento com as pessoas estranhas, com os outros peregrinos, se viajar sozinho. E depois, porque eu também tendencialmente ando mais do que a média que os peregrinos fazem, eu gosto de fazer etapas longas, acabo por fazer aquilo que me apetece quando me apetece e não tenho que estar preocupado em saber se outra pessoa anda mais, se anda menos, se anda mais devagar, se anda em etapas mais curtas, se está cansada, se não está cansada. Portanto, logisticamente torna-se um bocado mais fácil e acabo por tirar um proveito maior se for sozinho. Os caminhos de Fátima que eu faço aqui, faço em grupo, com amigos, então aí não há etapas longas, não há logística muito complicada, pronto, e vamos todos na risota, vamos todos na galhofa e no fundo é um bocado uma celebração da amizade que nós temos uns com os outros. E é que fazes anualmente? Anualmente, sim. Aqui em Fátima, aqui em Portugal, há esse tipo de albergues? Não, nem por isso. Ficas em sim, há poucos ali. Tem, sim, por exemplo, eu geralmente faço daqui vou dormir a Vila Franca,
Mas antes de chegar a Via Longa existe um albergue de peregrinos. Disseste Via Longa? Sim, Ok. antes de chegar a Via Longa. Por acaso nunca tinha ouvido falar em Via Longa e hoje vi uma autocaravana lá e agora é a segunda vez que estou a ouvir falar em Via Longa, nunca tinha ouvido falar antes. E o albergue de peregrinos que existe antes de chegar a Via Longa, por acaso, foi fundado por um fulano estrangeiro. Portanto, não é nem sequer português. Depois fico num hotelzinho, depois vou dormir no Cartaz em casa de família, e depois na Zambuja também existe um albergue de peregrinos, mas daqui até ao Porto existe muito pouco. Do Porto para cima, porque há muita gente que faz o caminho português começando do Porto, mesmo estrangeiros, é fácil apanhar o avião até ao Porto e depois, do Porto para cima já existem albergues específicos para peregrinos, sim. Ok. Mas logisticamente entre Lisboa e Porto é um bocadinho mais difícil. Volta e meia vão aparecendo alguns e acho que há cada vez mais, porque nota-se que há cada vez mais pessoas a fazer o caminho, mas ainda, a oferta ainda não é muito grande entre Lisboa Então o caminho de Fátima fazes mais por desporto e o caminho de Sim. Santiago fazes mais por... Sim. E durante alguns anos o caminho de Fátima foi um teste para ver como é que as pernas respondiam, para depois fazer o caminho a seguir. Os caminhos como é que seria como um prólogozinho para tentar perceber como é que eu estava fisicamente, para ver se me sentia em condições de depois embarcar em etapas ou em caminhos de 800 ou de 1000 km. Pois. Consegues trazer até ti a primeira vez que chegaste a Santiago? Como é que uma pessoa sente? Eu já era para ter ido a Santiago várias vezes antes dessa primeira vez, porque é uma cidade lindíssima, e recusei-me sempre a ir porque eu queria chegar a Santiago pela primeira vez no caminho de Santiago. Ok. E quando cheguei foi avassalador, porque 800 km depois eu estava a chegar a Santiago e estava de rastros, estava cheio de dores, ainda por cima com etapas longas, que eu tenho a mania de fazer etapas longas. Estava com as pernas doridas, estava com os joelhos doridos, com as costas doridas, cheios de bolhas nos pés que já tinham arrebentado, mas depois tu entras na praça da Catedral em Santiago e tudo desaparece e parece que entras a flutuar e parece que os últimos 100 km saem de cima das pernas. E a Praça de Santiago é um lugar feliz. Eu depois tenho, um dos hábitos que eu tenho quando chego é descalçar-me, tirar a mochila e ponho a mochila no chão e deito-me às vezes no chão e fico a apreciar as pessoas que chegam. E é muito engraçado tu vês os peregrinos a chegarem, a rirem, a cantarem, a abraçarem-se, a chorarem, caminhos fáceis, caminhos difíceis, pessoas com vidas fáceis, pessoas com vidas difíceis. E é de facto um lugar feliz porque tu percebes perfeitamente o que vai na alma daquelas pessoas quando olhas para aquelas caras e quando eles chegam e aqueles sorrisos não têm preço. É bonito. Para mim o que eu consigo pensar parecido com isso é quando o pessoal chega no aeroporto, nas chegadas. É o mais próximo que eu tenho, porque não... Por exemplo, quando eu chego a Fátima, custa-me chegar a Fátima. E custa-me... Nós ficamos sempre num muretezinho em Fátima. Num muretezinho, sentamos lá um bocadinho, porque há aquele meu amigo que quis ir a Fátima uma vez, ele vai sempre pôr umas velas lá em baixo e tal. E eu quando chego a Fátima custa-me depois ver as pessoas andar de joelhos naquele caminho, porque há ali dor, há ali sofrimento, há ali... E eu olho para as pessoas e começo a pensar, mas o que é que se estará a passar na cabeça desta gente e na alma desta gente para fazer isto, que o sofrimento, tudo, que dificuldades é que esta gente tem para virem aqui pedir. E tu em Santiago não vês nada disso. Em Santiago... Se calhar alguém que nunca fez nem quer fazer o caminho também poderia questionar o mesmo acerca de alguém que vem a pé. Porquê é que esta pessoa ia fazer isso? Exato. Mas apesar de ter feito agora de advogado do diabo, eu concordo contigo. Eu lembro-me uma vez, fiquei quase chocado de chegar a Fátima e ver o pessoal dos joelhos. Uau! Porque realmente... também não... Eu quando chego a Fátima, por norma, os peregrinos que lá estão, tu vês os sorrisos na cara também, obviamente. Mas quando eu vejo aquelas pessoas de joelhos e quando eu vejo as pessoas a pagar as promessas, eu noto ali algum sofrimento e as pessoas estão ali por algum motivo também. E estão ali para tentar, de certa maneira, aliviar, seja o que for o problema que eles têm e para fazer os pedidos que têm para fazer. Em Santiago tu não vês nada disso. Em Santiago só vês sorrisos quando as pessoas chegam. E eu já encontrei pessoas pelo caminho em sítios muito maus da vida deles, que estavam a sofrer muito, e uma das melhores lembranças que eu tenho no caminho foi no caminho Primitivo, uma fulana italiana que estava a fazer Primitivo sendo de Oviedo. Oviedo. E ela estava também num sítio muito mau da vida dela, e nós tivemos um pedaço à conversa no final do dia, no albergue. Aí conversámos tudo um pouco e não sei o quê, e depois ela contou-me um bocado daquilo que se passava na vida pessoal dela e na vida profissional, não sei o quê, e eu,
com a minha boa vontade, tentei, olha, talvez se fizeres assim ou assim, não sei, a vida é tua, tu é que sabes. E depois ela foi à vida dela, eu fui à minha vida, nunca mais a vi. E passado para aí uns 5 dias, num albergue completamente no meio do nada, eu estou a fazer o check-in e a fulana do albergue diz: tu é que és o Bruno de Portugal. A senhora do albergue. E eu assim, bem, eu sou o Bruno e sou de Portugal, mas não sei se sou o Bruno de Portugal. Que eu tenho aqui uma mensagem para ti. Aí eu disse assim, não deve ser, porque eu estou a fazer o caminho sozinho, ninguém sabe que eu estou aqui, não deve ser. Não, é uma mensagem para ti. E então uma mensagem desta vida italiana que diz: espero que encontres esta message in a bottle. E achei o termo curiosíssimo, porque ela deixou aquilo ali porque ela não fazia ideia se eu iria passar por ali ou não. Era impossível ela saber. E a agradecer-me porque eu tive um impacto muito grande na vida dela e dei-lhe uma ajuda muito grande numa altura em que ela precisava. E eu não fazia a mínima ideia na altura que estava a contribuir para uma coisa boa, para de facto dar um empurrão que ela precisava para mudar um bocadinho o mindset dela e tentar perceber o que é que ela tinha que fazer depois do caminho para compor a vida dela. E achei aquilo... É lindo, E foi um dos momentos mais fortes que eu tive no caminho, de me aperceber, de facto, da importância que eu tive para uma pessoa que é totalmente estranha, sem saber que estava a ter essa influência positiva nela. E foi uma surpresa brutal e valeu a pena fazer aquele caminho, quanto mais não seja por aquele motivo e por ter recebido aquela notazinha dela. Linda, nós, pequenas interações que nós vamos tendo, nós às vezes deixamos pequenas bombas e bombinhas de felicidade ou até de sabedoria nos nossos melhores dias, e outras pessoas também deixam em nós, e acho que é bonito, e há uma certa pequena tragédia nisso, no facto de que às vezes nunca vamos ter a oportunidade de agradecer a pessoas que no momento certo disseram, mas também também há uma certa beleza nessa pequena... Sim, e o facto de ter sido uma coisa tão espontânea, porque eu estava a conversar com ela e eu percebi que ela não estava bem, tentei, de certa maneira, dizer algo de positivo, mas eu não fazia ideia do quão mal ela estava efetivamente, nem o quão importante foi eu ter dado ao trabalho de ter parado um bocadinho e, em vez de estar a fazer outra coisa qualquer, estar ali a ouvi-la e estar a falar com ela, porque no fundo aquilo que eu lhe dei, e eu não devo ter dito nenhuma pérola de sabedoria que mudou a vida dela completamente, só que ela naquele momento ela precisava que alguém a ouvisse e que alguém lhe dissesse, se calhar, que tens uma solução para isso, eu posso não saber o que é, mas começas um passo de cada vez e vais mudando a tua vida aos poucos, e aparentemente fiz uma grande diferença na vida dela. E isso foi no Primitivo, no caminho Primitivo, de Oviedo até Santiago. Sim. Fala-me um bocadinho de todos os caminhos que tu fizeste, não todos que existem, porque imagino que qualquer ponto do planeta, de certa forma, teoricamente tem um... Sim. Quais são os caminhos que já fizeste? Ora, eu já fiz o caminho francês 2 vezes, comecei em Saint-Jean-Pied-de-Port, em França, muito próximo da fronteira com a Espanha. Fiz o caminho português de Lisboa, fiz o caminho português desde o Porto, fiz o caminho Primitivo desde Oviedo, o caminho do Norte desde Irún, que fica precisamente na fronteira entre Espanha e França, sempre pela costa, o caminho inglês... que vem de Sevilha ou assim? Não, o caminho inglês fica do Norte, vem da costa Norte, agora eu vou há pouco disse, desde Corunha. Curiosamente, é o único caminho que eu não tenho... Desde a Corunha? Até mais curto? Curiosamente, é o único caminho que eu não tenho Compostela, porque não é considerado peregrinação, porque são menos de 100 km. Ok. O mesmo caminho inglês, depois, se começar em Ferrol, que fica um bocadinho ao lado, já são 100 e poucos. É de fazer um dia. Fiz o caminho a Via de la Plata, de Sevilha, só que em vez de começar em Sevilha, eu fiz a Via Augusta primeiro, de Cádiz até Sevilha, são mais de 200 km, e depois entrei na Via de la Plata, e fiz o caminho do Levante desde Valência, que atravessei o coração de Espanha, passei muito próximo de Madrid, e depois fui entroncar na Via de la Plata um bocadinho mais à frente. O caminho português é fixe? Eu pergunto porque, tu deves ter passado em São João da Madeira, na Inglaterra. Sim. Porque eu vejo malta a passar no Nacional e eu penso, coitados, isto não é, se calhar, aquela estrada é má, é feia, e eu gosto muito de ver a São João da Madeira, mas não é exatamente uma cidade bonita, não é? Tem sido feito um esforço muito grande nos últimos anos para tirar as pessoas da estrada e para pôr ou em estradas secundárias quase sem movimento nenhum ou em trilhos terra batida no meio das árvores. O primeiro caminho português que eu fiz
Tinha inclusivamente uma zona lá em cima, depois de Vairão, já no Minho, que tinha uma placa a dizer cuidado, trouxe perigoso, porque era uma estrada que nem passeios tinha. E neste momento o caminho já não passa por aí, eles agora fizeram um desvio e passa por estradas de paralelepípedo no meio de vinhas e no meio, onde passa um tratorzinho de vez em quando, e há vários troços do caminho que são em terra batida, que passam no meio de florestas e no meio de zonas verdes, que é brutal. Pois, é outra coisa aí. Depois, claro, quando passas na cidade, por exemplo, eu quando atravesso o Porto, gosto muito de atravessar o Porto a fazer o caminho de Santiago. Mas depois há ali uma zona antes de chegar à Maia, que é uma zona industrial, não tem piada nenhuma, é feio. Mas depois, quando chegas ao Minho, a larga maioria do caminho é em paisagens belíssimas. Ok. Sim. Portanto, claro que nas grandes cidades perdes sempre um bocadinho mais. Às vezes ganhas outras coisas, mas se for fora das cidades, é melhor. Qual é o teu caminho preferido? Ui, não te sei dizer. Em termos cénicos, já. Em termos de caminho do norte. Caminho do Norte? Sim. Comecei a ir e faz basicamente sempre pela costa. Portanto, tens paisagens de montanha, altos e baixos, e tens o mar azul brutal, lindíssimo. Depois gostei muito do francês por ter sido o primeiro caminho deixou uma marca grande. Gosto do português porque efetivamente é o nosso país e gostei muito da receptividade e gostei muito de ver que as pessoas ao longo do caminho tratam também e acolhem também os peregrinos. Gostei muito disso. O caminho primitivo é muita montanha, portanto é um caminho já com um grau de dificuldade um bocadinho maior, que tens muita subida e muita descida, mas as paisagens são brutalíssimas. Os caminhos do sul, em termos cênicos, não são tão bonitos como isso, porque boa parte do caminho passas em campos de searas. E, por exemplo, o caminho que eu fiz de Levanta, lá, ter feito em agosto, estava muito calor, eu já tinham cortado as searas, então a paisagem era um bocado desoladora. E a Via Augusta, que vai de Cádiz até Sevilha, eu tinha troços em que eu olhava em frente e via nos próximos 10 km a marreta. Ok. Não há uma árvore, não há nada, zero. E é aquele caminho de cascalho com pedras que ao fim de algum tempo começa a ter um bocado a sal aos pés, não é? Os caminhos do sul não achei assim tão estimulantes, em termos de paisagens, em termos paisagísticos não têm tanto, em termos de logística às vezes é complicado encontrar um albergue, portanto aí sim um bocadinho mais caro porque tive que ficar em alguns hotéisitos, que apesar de fazerem alguma atenção aos peregrinos, mas pode sempre é um bocadinho mais caro do que os albergues. E também, pronto, como estive muito próximo de descobrir, houve um dia que eu estive muito próximo de descobrir o meu limite físico, porque a fazer em agosto com 40 e tal graus, etapas de 40 e poucos quilómetros, deixou um bocadinho amargo de boca, mas foi uma experiência como outra qualquer e cresci e agora sei que não posso fazer isso no mês de agosto, pelo menos não meses. Quando alguém diz que esteve perto de descobrir o seu limite físico, de certa forma já descobriu. Não, tive quase. Sabes que eu estava na fase... Não, quando precisas de alcançá-lo para descobrir. Sim. Eu olhei para o telemóvel e no GPS do telemóvel vi que havia uma bomba de gasolina a 500 metros. Ok, porreiro, vou poder comprar água lá, uma coisa fresca. Então vi o resto da água que tinha e cheguei lá, não havia bomba de gasolina lá nenhum. E tive que fazer os últimos 10 km com 40 e poucos graus, depois de ter feito já 30 e não sei quantos km a pé. E quando cheguei à povoaçãozita, estava nariz seco, boca seca, garganta seca, e estava a dizer um bocado mal da minha vida, e estava a pensar assim, mas porquê que eu ando aqui? Mas porquê isto? Que necessidade é que eu tenho de estar aqui? Eu não estou a pagar promessa nenhuma, mas porquê? Isto aqui também é estupidez, porquê isto? Mas depois, uma boa noite de sono, no dia a seguir já estava outra vez encantado, estava outra vez no caminho. É interessante isso, porque realmente uma pessoa às vezes em desespero começa a questionar coisas que normalmente não questionaria. E eu outro dia, quando eu fiz o caminho, o caminho do norte, me perdi, e eu tinha feito 52 km no outro dia anterior para acabar o caminho português, e depois comecei o caminho do norte no dia a seguir, e fui visitar... Ou seja, acabaste o caminho português... E depois apanhei um transporte até à Corunha, e no dia a seguir... já sempre a dar. E resolvi que havia de visitar a Corunha primeiro de manhã. Então fui visitar a Corunha, e depois pensei assim, vou só fazer 30 km, só, porque é da parte da tarde, e depois perdi-me, acabei por fazer 50 km outra vez, ou seja, fiz 2 etapas seguidas de 50 km. E quando cheguei, por exemplo, eu sinto-me confortável a caminhar 5 km por hora. E sei mais ou menos que para fazer esta distância vou demorar mais ou menos este tempo. Só que depois, ou andas mais devagar e não te apercebes, ou estás a dar passos mais curtos e não percebes, e depois a coisa começa a custar cada vez mais.
E então esse dia também me senti muito infeliz, até porque tive que ficar debaixo do mar porque caiu granizo e eu apanhei uma molha descomunal no meio da floresta, perdido, com 2 etapas consecutivas de 50 km. Pai, cheguei muito infeliz nesse dia ao albergue. Mas depois comi, deitei-me, adormeci, fiz controle alt-delete, aquilo fez um reboot completo. No dia a seguir de manhã o sol brilhava e eu estava descansado e fui a pé até Santiago de Compostela e quando cheguei a Compostela estava tudo bem outra vez. Tu disseste que te perdeste aí uma vez. É fácil uma pessoa perder-se? Vamos assumir que não há aplicações a nada. Assim, não, aquela secção do caminho, assumidamente para eles, estava de facto mal marcada, mas já corrigiram isso. O caminho, por exemplo, o caminho francês, que é aquele onde a maior parte das pessoas é virtualmente impossível tu perderes-te a fazer o caminho. Porque há umas setas amarelas que vão marcando o caminho. E sim, são sim. tantas. Tipo estas? Tipo estas. Já agora, espera aí. Estamos bem? Estamos bem. E são tantas que é virtualmente impossível tu perder-te. Eu, por acaso, parei-me a fazer o caminho português uma vez, porque a seguir a Tomar há uma zona de floresta em que tens umas setas de madeira pregadas nas árvores. E houve um incêndio antes de eu fazer o caminho e estava tudo queimado. E eu cheguei ao ponto em que o caminho tinha uma bifurcação, tinha 50% de hipótese de acertar, falhei. E então fui andando, às tantas cheguei à Nacional e pensei assim, não vou andar para trás, meti pela Nacional, fui andando pela Nacional, pela berma da estrada, até que cheguei a um ponto em que o caminho atravessava a Nacional para ter no caminho e depois outra vez alguns quilómetros mais à frente. Perdi-me 2 vezes. 2 vezes? Uma porque não consegui me encontrar, estava mesmo marcada, outra porque arrisquei e dei-me mal. Pronto, mas... Sabes quem é o Fábio Inácio? Fábio Inácio, o nome diz-me Ele fez uma metamorfose, ele estava lá em Aveiro quando estivemos juntos a última vez. Ele tem uma grande vara, fez uma metamorfose que atravessou os Estados Unidos a pé, não sei se viste. Não, ainda não vi essa. E vê que é interessante. Já pensaste em fazer assim uma cena tipo essa, tipo atravessar os Estados Unidos a pé? Ou... Eu tenho tantos planos, eu não tenho anos de vida suficientes para fazer daquilo que eu quero. Em termos de trekkings, está na minha lista um trekking nos Himalaias, está na minha lista fazer pelo menos mais um caminho mais desafiante, que é começando em Le Puy, em França, perto de Lyon, são 1600 km para chegar a Santiago. Ou seja, de Saint-Jean-Pied-de-Port são 800, quando eu chegar a Saint-Jean-Pied-de-Port já tenho 800. Portanto, são 2 caminhos franceses praticamente seguidos. Depois existem 2 trilhos nos Estados Unidos que eu gostava muito de fazer, o Pacific Crest. É esse. Adorava fazer o Pacific Crest, sim. E depois há um outro na outra costa, os Appalachians. Entre outros que já fiz nos Pirineus, nos Alpes, eu gosto muito de caminhar. E então sempre que posso vou fazer isso. Mas existem vários que eu gostaria muito de fazer. Inclusivamente conheci no caminho português um senhor japonês, que ficámos amigos, que já me convidou a ir ao Japão para fazer numa ilha japonesa do sul, há um trilho que passa por 80 templos diferentes. Mas uma cena budista, obviamente. Já ouvi falar disso. Que diz que é de uma beleza incrível, e acredito que os templos no Japão são fenomenais, eu já lá estive 3 semanas, e andas no meio da natureza, no meio da montanha, levas tenda para acampar no meio da montanha, e acho que é assim uma beleza extraordinária. Portanto, planos tenho muitos. Ok. Vamos ver. Top. Bruno, muito obrigado. Gostei muito. Se calhar vai haver algumas pessoas... Sabes que eu às vezes recebo mensagens que me deixam assim... Malta que vê um episódio da Metamorfose e se inspira para fazer uma cena qualquer e eu suspeito que vai haver pessoas que vão fazer o Caminho de Santiago por causa deste episódio. E é isso, meu pessoal, façam, se acharem que é isso que querem fazer. Eu próprio também gostava muito de fazer. Bruno, obrigado, vemos para a próxima. Obrigado, e eu. Quanto a nós, obviamente, se quiserem seguir as aventuras do Bruno para ir para esse mundo fora, caminhando mundo fora, podem fazê-lo em Viagem pelo Mundo. Em Viagem pelo Mundo no Instagram. Se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road. Até à próxima. Tchau. Bom caminho. Excelente, obrigado. Foi mesmo. Ia, 1 hora.